Segundo Crônicas, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 16 até o verso 20. Segundo Crônicas, capítulo 21, do verso 16 ao 20, a palavra de Deus diz: Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Amém. Pai Santo, nós lemos a Tua palavra mais uma vez em Tua casa, e agora há uma expectativa no nosso coração de receber algo do Senhor, uma palavra que venha de Deus, para a mudança, para a transformação da nossa vida. Só a Tua palavra tem esse poder, ela é a verdade, Pai. E a Bíblia diz que quando conhecemos a verdade, ela nos liberta do erro, do engano, e que isso aconteça essa manhã para a Tua glória. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações, meu Pai, para que nós sejamos edificados, alimentados pela Tua palavra, e a nossa vida mudada, meu Deus. Esse é o Teu propósito ao deixar para nós a Tua palavra, a mudança da nossa vida, e que isso ocorra, Deus, é o que eu te peço. Entregando também ao Senhor a minha vida, pedindo Tua graça, Tua misericórdia sobre mim, e a unção do Teu Espírito, o poder do Espírito Santo, para que a palavra seja ministrada, quebrando barreiras, distrações, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz neste lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto muito impactante na Bíblia, que relata a vida de um dos reis. E a Bíblia traz os relatos, de todos os reis de Israel, de todos os reis de Judá, do reino dividido, e comenta sobre seus feitos, sobre as coisas boas ou ruins que fizeram, e como foi o seu reinado, o tempo que durou. Tudo isso a gente encontra no primeiro livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, mais precisamente no segundo livro de Crônicas, no primeiro e no segundo livro de Reis. Nós encontramos as histórias desses reis. E aqui estamos diante de uma história que teve um final bastante trágico, a maneira como morreu aqui o rei Jeorão. E mais do que a maneira como ele morreu, o que aconteceu depois da sua morte, no seu sepultamento. Isso é um grande contraste, aliás, com a mensagem que eu vou trazer hoje à noite, às 19 horas. Essa noite nós vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo, um homem que emocionou, um homem que pregou a palavra, que cuidou das pessoas, que ensinou, um homem que por onde passou deixou exemplos e quando se despediu deixou saudades. E agora estamos diante de um homem que virou tudo isso ao contrário, porque a Bíblia diz que ele se foi sem deixar de si saudades. Ou seja, uma pessoa que quando morreu, num português bem claro, não fez falta nenhuma, irmãos. Não fez falta nenhuma, foi um alívio para a terra. Como aquele que a gente diz assim, economizamos oxigênio, menos um ladrão de oxigênio no mundo. É mais ou menos assim que foi encarada a morte do rei Jeorão. E aí a pergunta que vai nascer no nosso coração, lendo esses textos, é em relação à nossa própria vida. Como que nós vamos viver? E mais especificamente, como é que a gente vai morrer?
Essa é a pergunta. Porque morrer a gente vai. Queria te dar essa notícia trágica hoje de manhã. Você vai dizer, pastor, não fala isso. Mas não tem jeito, irmão, a gente vai morrer. Eu não sei o dia, não sei a hora, espero que demore, né? Mas que a gente vai morrer, a gente vai morrer. A pergunta é, eu estou preparado para morrer? Quando eu morrer, alguém vai sentir minha falta, alguém vai chorar de saudade, ou você mais um georão da vida? As pessoas vão dizer, graças a Deus que se foi esse traste. Como vai ser isso? Então, eu queria essa manhã fazer uma pequena reflexão contigo sobre esse assunto, que não é muito agradável, eu reconheço, né? Falar da morte, falar do que acontece depois dela, ainda mais no momento que tanta gente tem morrido, e a gente tem sentido falta, né, de algumas pessoas, mas há outras que sinceramente devem estar nessa mesma circunstância. Gente que morreu e que a família está quase comemorando, talvez não comemore, que é para não dar muito na pinta, né? Não ficar muito escrachado o negócio. Mas é isso que acontece muitas vezes. A pessoa morre e a gente diz, que alívio que morreu essa pessoa. E a reflexão é, a minha vida, eu farei na minha vida, você vai fazer na sua vida. Como é que nós estamos vivendo? Será que a gente vai ter uma vida como a de Paulo, que deixa saudades por onde passa, que deixa um bom exemplo, que faz falta para as pessoas, que as pessoas lamentam a sua ausência, que dirá a sua morte, só a sua falta já é lamentada, ainda mais a sua morte? Ou a nossa vida vai ser como Georão, lembrado apenas pelos nossos erros, pelas coisas ruins que fizemos? Isso é que vai ser marcante para nós. E isso é algo, queridos, que não depende de ninguém, depende da gente. A imagem que a gente vai deixar, a impressão que nós vamos gravar no coração das pessoas, só depende de nós. Não é alguém, não dá para culpar ninguém, não dá para culpar o governo, não dá para culpar o vizinho, não dá para culpar a sociedade, nem a família. É nós, a nossa vida, é o que nós fazemos da nossa vida. Então eu queria essa manhã olhar para a vida de Georão, e tentar entender com você por que chegou a esse ponto, por que um homem chega ao ponto de ninguém ter saudades da sua morte, ninguém lamentar a sua partida. Veja, a Bíblia vai nos dar alguns elementos para a gente pensar essa manhã. Nesse mesmo texto, no versículo 20, veja o que diz, nós lemos aqui. Era ele da idade de quanto? 32 anos, quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. Então ele morre com 40 anos de idade, né? Alguém diria, morreu na flor da idade. Alguns antigos dizem que a vida começa aos 40. Já ouviram essa frase? A dele terminou aos 40. Então um homem que muito cedo, jovem, com 32 anos, tem sobre si a responsabilidade de reinar e exerce essa responsabilidade muito mal e porcamente por 8 anos, até que então vai morrer de maneira trágica e ter uma história que as pessoas querem esquecer. Morre, como diz o texto, continuando, e se foi sem deixar de si saudade. Não deixou saudade em ninguém. Uma vida breve, jovem, que vai embora e que ninguém vai lamentar. Então, por que isso aconteceu? Essa é a pergunta que a Bíblia vai nos responder essa manhã. E a gente vai aprender com os erros. Eu sempre digo aqui aos irmãos que a Bíblia é um livro muito claro. É a palavra de Deus, de ponta a ponta. Tudo que está escrito aqui é porque Deus tinha um propósito que a gente tomasse conhecimento. Não há nada aqui que seja supérfluo, que possa ser retirado, que não precise ser mencionado. Toda a Bíblia tem algo de útil para o ensino, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, é útil para consertar a vida da gente. Então tudo que está escrito é bom, inclusive quando ela narra os erros das pessoas. A gente não gosta muito de ter os nossos erros divulgados. Hoje, quando os erros são divulgados, a gente acha até ruim, né? A vida é divulgada, as pessoas famosas, né, têm seus erros expostos nas revistas de fofoca, né, nas coisas assim, tem uma imagem ruim quando isso acontece. Mas a Bíblia, ela não é uma revista de fofoca, mas ela mostra acertos, mas também mostra erros dos personagens aqui relatados. E como já disse diversas vezes, para que isso foi mencionado?
Não era melhor deixar de lado os erros, né? Mostrar só as coisas boas? Quando os livros de história, inclusive os seculares, quando os povos contam as suas histórias, normalmente os povos contam as coisas boas. Elas é que entram para a história. Mas a Bíblia não é assim, ela é diferente dos demais livros de história. Ela não conta só as virtudes de Israel, ela conta os erros de Israel. Isso aqui é mais uma das provas, das evidências que esse texto é sagrado. Porque no meio histórico, quando você muitas vezes pesquisa sobre povos, você tem uma versão, que é a maior parte, em que aquele povo conta a sua própria história e ele exalta as suas virtudes. E os defeitos? Os defeitos a gente... Quando você vai saber os defeitos, você sabe por outros povos e não por aquele. Normalmente é assim. Tá? Então o que acontece? A Bíblia não, ela mostra tudo. E ela mostra os erros para que a gente possa olhar para eles e pular esses buracos na nossa vida. É como se fosse um mapa que mostra onde está o iceberg, uma carta náutica, né? Você está navegando e a Bíblia está te mostrando, ó, não vai por ali, porque ali tem uma pedra, ali você vai afundar. Ali o seu Titanic já era. Então, é um mapa. É um mapa que mostra onde tem a dificuldade. E os erros servem para isso. Para a gente não cometer igual, para a gente não cair no mesmo erro, para a gente não perder as oportunidades. Tantos aqui mostrados na Bíblia tiveram oportunidades e jogaram tudo fora. Jogaram fora com as próprias mãos. Com as próprias atitudes, desprezaram tantas coisas que poderiam ter sido e como a vida poderia ter sido melhor. Então eu quero olhar essa manhã para os erros de Jeorão e tentar entender por que esse homem vai morrer tão jovem sem que ninguém sinta a sua falta. Por quê? E aí, olhando para esse erro, eu posso olhar para a minha vida e fazer um paralelo. Será que eu estou fazendo a mesma coisa? Será que eu estou indo nesse mesmo erro? Eu estou trilhando esse caminho? A ponto de que se eu morrer de hoje para amanhã, corro o risco de ninguém chorar? Esse é um grande problema. O primeiro erro de Jeorão, e veja, não foram muitos assim, mas foram significativos. Foram poucos, mas foram suficientes para que isso acabasse acontecendo. A gente às vezes procura um monte de erros para justificar, mas às vezes um só já é suficiente, dependendo da sua gravidade, dependendo da sua abrangência, para que a gente realmente sofra muitas consequências na vida. E coisas que acontecem, a gente pode olhar e dizer, isso foi porque eu agi assim, porque eu fiz assim, e hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei, porque esse é um outro princípio bíblico. A Bíblia diz de Deus, não se zomba. O que o homem semear, ele ceifará, ele colherá. Então o primeiro erro de Jeorão está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 21, no verso 4. Vamos ler. Diz assim, tendo Jeorão assumindo o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. O que ele fez quando assumiu o reinado? Primeiro a Bíblia diz que ele se fortificou. Olha o problema da fortificação. Outro dia falamos de Uzias aqui, não é? E a Bíblia diz que quando Uzias se sentiu forte, aí ele se achou o máximo, achou que podia fazer o que queria, e aí que ele meteu os pés pelas mãos e uma lepra nasceu na sua testa. Você leu essa história comigo? E agora a gente encontra um outro que se fortalece. E quando se sentiu forte, essa é a tendência do homem, a tendência natural do homem caído que somos nós. Basta que a gente se sinta um pouco melhor, basta que a gente suba um degrau, que de repente nos achamos inatingíveis, achamos que somos os maiorais e que podemos fazer o que queremos. E quando Jeorão se fortaleceu, o que esse cara fez? Ele matou todos os seus irmãos à espada, e como também alguns príncipes, não só os seus irmãos, mas algumas pessoas importantes, alguns príncipes foram mortos também por Jeorão. Então, amados, aqui está a principal razão porque não tinha ninguém para chorar por ele. Amados, o pior bandido, quando morre, a mãe dele está lá chorando por ele. Tá ou não está? Algumas exceções, mas no geral, isso não acontece?
A pior pessoa, você diz, poxa, essa pessoa era um desgraçado, isso era um miserável. Mas tem lá uma mulher, tem uma mãe, às vezes tem um irmão, tem um parente que está lá chorando por aquela pessoa, lamentando até as escolhas que ela fez, mas a perda, a falta que ela vai fazer. E o que fez Jeorão, ele matou quem podia chorar por ele. A primeira providência dele foi matar exatamente os seus parentes. Foi matar aqueles que poderiam chorar por ele, ainda que ninguém mais chorasse. Teria ali um irmão, teria ali um sangue do sangue que lamentaria a sua morte. Mas o que ele faz é isso, ele mata os seus irmãos, mata alguns líderes do seu povo, algumas pessoas ali importantes. E a pergunta que agora fica, será que nós estamos por aí matando pessoas próximas a nós? Será que nós estamos também matando pessoas ligadas a gente? Pessoas que poderiam chorar por nós? Ah, pastor, eu não mato ninguém. Mas a gente às vezes mata colocando uma mágoa no coração dessa pessoa, deixando mágoa naqueles parentes próximos, naqueles irmãos mais chegados. A Bíblia diz a parente mais chegado. Como é que vai no texto? Amigo mais chegado com o irmão, né? Então, às vezes, a gente vai matar uma pessoa chegada. E vai matar colocando uma mágoa no seu coração, criando ali um ressentimento, provocando feridas. E uma das maiores armas que nós temos, irmãos, para provocar feridas, não são espadas, porque a gente não carrega espadas, não são revólveres, porque a gente não carrega revólveres, mas a gente carrega a língua na boca. Você tem língua? Essa língua é uma arma, muitas vezes pior que uma espada muito afiada, em que a gente diz palavras que ferem profundamente, magoam profundamente o coração de pessoas que são próximas, são queridas, e que seriam elas a chorar por nós no dia da nossa morte. Mas antes foram esfaqueadas, foram mortas por palavras que saíram da nossa boca. Matamos às vezes com um temperamento impulsivo, violento. Quantos não são as histórias que a gente conhece de homens que assim procederam durante a sua vida? Nunca fizeram um carinho nos filhos, nunca deram um abraço em alguém. Eram ríspidos, eram duros, eram impulsivos, violentos. Respondiam sempre de forma ríspida, de forma dura. E aí quando morre, a família olha um para a cara do outro e ninguém sabe, vou chorar, não sei o que eu estou sentindo, porque morreu esse que não tinha nenhum afeto com a gente. Morreu esse que não fazia diferença na vida da gente, nunca teve um momento de carinho. Isso, queridos, é um momento para a gente refletir, porque a vida que estamos vivendo é aqui e agora. É hoje o dia de não matar ninguém com a língua, é hoje o dia de não ferir ninguém com temperamento explosivo, é hoje o dia de refrear a raiva, é hoje o dia da gente mudar essa situação. E será que a gente tem matado pessoas que poderiam no futuro nos ajudar? Poderiam no futuro estar ao nosso lado? E veja aqui, eu quero agora estender esse conceito de matar, porque dei o exemplo aí da língua, dei o exemplo de desprezo, de temperamentos, de ódios. Só que a Bíblia traz um termo muito importante a respeito sobre matar também, que está uma analogia aqui, e que talvez surpreenda a gente. 1 de João, leia comigo aí, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Aí olha o versículo 12, a observação que tem. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. O apóstolo João está dizendo aqui que a gente deve amar uns aos outros. Mas ele faz uma observação, mas não ame como Caim. Ora, Caim tinha, segundo João, um tipo de amor, mas é um amor destrutivo, é um amor assassino. Antigamente tinha na esfera jurídica, né, o crime passional, hoje eu acho que não existe mais isso, né?
Usar como justificativo o amor para matar. Por que você matou? Por amor. Não existe isso, mas isso não é aceito mais na justiça. Então aqui a gente tem Caim manifestando um tipo de amor, porque João diz, olha, ame uns aos outros, mas não segundo Caim. Não ame igual Caim não, porque Caim, ele era do maligno. Ele era do maligno e ele conseguia expressar um tipo de amor, mas é um tipo de amor possessivo, é um tipo de amor ciumento, é um tipo de amor que ele faz mal ao invés de fazer bem. Então ele diz, ame, mas não ame desse jeito. E aqui é que há um problema, que às vezes a gente mata as pessoas porque a gente deixa de amar as pessoas. A gente deixa de amá-las. E a falta do amor também é uma ferramenta de morte. Quando você deixa de amar alguém, você está de alguma forma matando aquela pessoa. Jeorão matou à espada os seus irmãos. Mas nós podemos matar de diversas maneiras, como disse aqui, até deixando de amar essas pessoas. E às vezes a gente mata irmãos dentro da igreja. E aí o negócio cai aqui para a gente agora. Dentro da igreja. Dentro da igreja nós podemos matar pessoas. A gente mata censurando, com críticas maldosas, a gente mata de forma falando mal da pessoa, tantas coisas. E foi assim que Caim matou Abel. Quem era Abel? Seu irmão. Dentro da família. Aqui nós somos uma família, a família de Deus, você acredita nisso? E é possível que a gente ande se matando, de repente, dentro da igreja, não só na nossa, mas em todas ao redor do mundo. Pode ter gente matando, e matando pelos mesmos motivos. Por que Caim matou seu irmão? Veja, Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Já li esse texto algumas vezes com a igreja, mas é bom a gente fazer essa reflexão. Em Gênesis 4, 6 e 7 diz, então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A primeira coisa que aconteceu com Caim é que o semblante dele caiu. O semblante já mostrava, já entregava, sua cara já entregava que tinha algo errado com ele. E às vezes a gente mata as pessoas assim porque a gente sente inveja. O semblante de Caim caiu porque ele sentia inveja de Abel. Ele tinha uma inveja dentro do seu coração daquele suposto privilégio que Abel teria diante de Deus. E não era simplesmente um privilégio. Era porque o coração de Caim já estava contaminado, já estava predisposto, propenso ao mal. Por isso Deus não gostou tanto da oferta de Caim quanto gostou da de Abel. Já expliquei esse texto diversas vezes. Deus não nos julga pela qualidade da oferta, mas pelo coração. A Bíblia diz, Deus não gostou de Caim e de sua oferta. E a Bíblia diz, Deus gostou de Abel e de sua oferta. Está nessa ordem, irmãos. Porque o que vai primeiro é a pessoa, não é o que ela traz na mão. E o que Deus olha para, em primeiro lugar, para o coração da pessoa e não pela oferta que ela traz, pelo que traz na sua mão. Então Caim, ele estava com o semblante caído, porque o seu coração estava cheio de inveja, estava cheio de mágoa, de dor, mas que ele mesmo causou a ele próprio. E Deus ainda diz a ele, olha, o seu desejo vai acabar se voltando contra você, mas compete a você dominar este desejo. Veja Deus colocando essa responsabilidade sobre nós. E a gente muitas vezes coloca tudo nas costas de Deus, ou então coloca nas costas do diabo, né? Ah, o diabo me fez isso, o diabo me fez aquilo, eu fui forçado por isso, por aquilo, então Deus fez isso, fez aquilo. E Deus está dizendo a Caim lá no início, ó Caim, essa responsabilidade é tua. Controlar o sentimento cabe a você. Não adianta você me pedir, Deus controla os meus sentimentos, é você que tem que controlar cada um deles. E isso é algo que traz um profundo pesar na família, na igreja, em qualquer lugar, aonde a gente estiver.
ao nosso lado, pessoas invejosas, pessoas que olham para nós desejando mal, pessoas de semblante caído, isso vai fazer com que, talvez, se essa é a tua história, você morra e ninguém chore por você. Porque você se torna uma pessoa amarga, de semblante caído, de invejas, uma pessoa que remói coisas constantemente no seu coração. E aí, Caim, ele vai matar Abel, porque ele vê em Abel um competidor, não um irmão. Essa é a principal lição do texto. Abel trouxe uma oferta, Deus se agradou da oferta. Caim trouxe uma oferta, Deus não olhou com bons olhos para a oferta de Caim, porque estava vendo a pessoa por trás da oferta. Então o que Caim sente naquele momento? Tem alguém aqui que é um competidor comigo. Abel, meu irmão, ele vai pegar toda a preferência de Deus para ele. Eu começo agora uma competição. Quantas vezes nós temos dentro das igrejas competição entre os irmãos e irmãos? Quantas vezes nós temos competição? Eu quero ver quem prega melhor, eu quero ver quem canta melhor, eu quero ver quem dá a paz do Senhor melhor. Coisas ridículas. Quero ver quem é mais santo, quero ver quem tem mais cara de santo. Coisas ridículas que se transformam em competições entre nós. O mesmo espírito de Caim está quando essas coisas acontecem. A inveja que está por trás motivando, as vaidades que estão por trás, semeadas no nosso coração e fazendo com que a gente mate. E Abel foi morto por Caim. Caim o matou a sangue frio. Da mesma forma que Jeorão matou todos os seus irmãos, a espada. Caim, como só tinha Abel, matou um só. Mas matou da mesma forma. E aí Jeorão faz isso. E é por isso que ele morre sem deixar saudade. Porque ele mata quem poderia chorar por ele. Então presta atenção na sua vida, eu quero prestar atenção na minha vida. Quem é que a gente tem matado? As pessoas que mais são feridas são aquelas que estão dentro da nossa casa. Você sabia disso? Tem uma estatística que diz que os acidentes, a maior parte dos acidentes acontecem em casa. Sabia disso também? A maior parte dos acidentes acontecem em casa. E as pessoas mais se ferem, o lugar onde as pessoas mais se ferem é em casa. E até fazendo uma comparação com o Covid, mostrando que o lockdown não serve para nada, o lugar que mais se contamina é em casa. É em casa que as pessoas mais pegam Covid. Amados, é em casa que nós somos mais feridos. É na igreja que muitos são feridos, sabia disso? Não são poucas as pessoas que hoje estão fora da igreja. E quando você pergunta, por que você não vem para a igreja? Igreja é tudo igual, pastor tudo igual, eu não aguento mais, eu entrei lá e um irmão fez isso, o irmão fez aquilo, o outro falou de mim, o outro me olhou torto, o outro isso, o outro aquilo, estão aí tristes, acabrunhadas, feridas, massacradas, não querem mais saber da igreja. E a igreja de Jesus não tem nada com isso. Jesus criou a igreja, queridos, a igreja é de Jesus. Nós é que às vezes a transformamos, porque a igreja somos nós. A igreja é boa porque você é bom. O que faz uma igreja ser boa? Tem ar-condicionado, tem cadeira bonita, confortável. Igreja boa, igreja de gente boa. Porque igreja é gente. Nós somos a igreja de Jesus. A igreja é fria. A igreja não é fria, a igreja tem gente fria. A igreja é quem tem gente quente. A igreja não é uma coisa. A igreja é a gente, irmãos. Nós somos a igreja. E a gente, às vezes, tem matado dentro da igreja pessoas que poderiam chorar quando a gente morresse. Pessoas que vão sentir falta. Sabe uma coisa que eu tenho pensado essa semana, até de acordo com a palavra que o pastor Manuel trouxe aqui na quinta-feira? Uma coisa muito importante para nós, irmãos. Veja, a igreja, nós somos aqui a igreja. Somos 300 pessoas cadastradas ali. E você acha que eu consigo saber de todas elas? Eu procuro, né? Procuro guardar o nome de todos os irmãos, procuro, né? Olhar para as fotos, lembrar das pessoas. Mas é impossível que eu ou um dos pastores aqui se lembre de qualquer pessoa que deixar de vir à igreja por algum tempo. Depois de passar uns 2 meses, você vai dizer, poxa, cadê meu irmão? Não tenho visto ele. Mas vai demorar uns 2 meses isso. Porque é impossível, a não ser que seja uma pessoa com a gente tenha muito contato direto. Agora, por que isso depende dos pastores? O certo qual é?
é que eu, como membro da igreja, tenha amizades dentro da igreja, tenha relacionamentos dentro da igreja, que a gente não se limite aos nossos cultos, que a gente saia junto. A gente tem que passear. Você vai passear com o quê? Com o filho do diabo? Tem que passear com o filho de Deus. Você vai no cinema, é com o filho do capeta? Não, tem que ser com o filho de Deus. Então você tem que criar amizade dentro da igreja. Você tem que ter um círculo de relacionamento. Você não pode entrar, sair, ninguém te conhecer. Isso é normal no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês. Daqui a pouco você tem que se fazer conhecer. Ainda que alguém não te procure, você procura alguém, você faz anime, começa a conversar. A gente faz isso no ônibus. Você não conversa no ônibus? Está sentado na praça, chega alguém do teu lado, começa a conversar. Nunca viu aquela pessoa, começa a conversar. Começa a falar, tu não sabe se ela é crente, se ela não é crente, você fala com ela. A gente faz isso, por que na igreja a gente não faz isso? Por que a gente não tem amizade? Por que a gente não aproxima, não faz laços? Porque na hora que você tiver um problema, quem vai notar a tua falta, em primeiro lugar, é o teu amigo. Aquele que você sai junto. Ele vai saber antes de mim, antes dos pastores. Ainda que a igreja crie um ministério aqui para tratar de gente que saiu. A pessoa que mais vai sentir a tua falta é aquela com quem você tem um relacionamento. E isso é importante demais, queridos, para a igreja. Isso é que fortalece a igreja, são os seus relacionamentos dentro dela e fora dela. Porque aí, quando você tiver qualquer problema, o seu amigo vai dizer, peraí, eu estou sempre te encontrando no culto, a gente está sempre indo para o cinema, está sempre indo no shopping, mas essa semana você não vem. Liga direto para a tua casa. Mas você quer esperar a ligação do pastor. Meu irmão, vai demorar a minha ligação, porque eu só vou sentir tua falta daqui a 2 meses. Aí até lá você já está me praguejando, está me jogando praga, está dizendo que eu sou um mau pastor, que eu não ligo para ninguém, que eu não amo, que eu... Porque é impossível a gente atender a isso. Mas se você tiver amigos, irmãos mais chegados, né? As pessoas vão logo sentir sua falta. E aí a igreja será de fato um corpo, em que nós vamos sentir a falta, vamos sentir saudade de pessoas. Porque elas estão sempre com a gente tem esse vínculo entre nós. Por isso a coisa mais importante para mim como pastor, olhando para a igreja, é que vocês tenham amizades entre si. É que vocês tenham um relacionamento, que frequentem a casa um do outro, que façam coisas juntos. Coisa que eu mais gosto é de ver irmãos com comunhão. Não aqui dentro é mole, aqui dentro é mais fácil. A gente se abraça, meu irmão, paz e tal, mas passa a semana inteira não se vê. Aí passa a semana inteira saindo com ímpio, comendo com ímpio, fazendo não sei o que com ímpio, ao invés de fazer com o irmão. Isso é que está faltando, isso é em todos os níveis, na juventude, no adulto, nos velhinhos da igreja. Os velhinhos têm que fazer excursão junto, irmão. Não, velhinho não gosta de fazer excursão. Tem que fazer excursão. Eu pego o pastor Paulo ali, velhinho. Desculpa. Mas tem que fazer excursão, tem que sair, vamos lá, vamos para Cambuquira. Cambuquira é lugar de velhinho, né? Me veio à mente agora, Cambuquira. São Lourenço. A gente vai, né, irmãos? Tem que ter isso, os jovens, vamos para a praia junto, né? Vamos para o cinema junto, e vamos para a igreja junto também, vamos cultuar junto, vamos orar juntos. Isso tem que existir, porque é isso que vai fazer a gente fazer falta. É isso que vai provocar a saudade. Mas não, eu não quero, não falo com ninguém, meu semblante é caído, eu quero que todo mundo se afaste de mim, eu sou igual um porco-espinho, ninguém pode chegar perto, eu espeto, eu causo dor, eu provoco, eu digo bobagem, eu critico. Aí quando você morrer, ou quando você for embora, vamos dizer assim, graças a Deus que aquilo saiu da igreja, estava estragando a igreja. Não pode ser assim, irmão. Não pode ser assim, a gente está rindo, brincando, mas não pode ser assim. Você tem que fazer falta. Eu tenho que sentir a sua falta com menos de 2 meses. Você tem que ter mais relacionamento comigo também. A gente tem que se misturar. Isso é muito importante. Jorão, primeira coisa, matou os irmãos, matou os príncipes,
matou as pessoas que estariam perto dele, os príncipes, é o que assessoram o rei, ele matou. Ele matou os assessores. E outra, última, 2 Crônicas 21:6. Vamos voltar ao texto que a gente estava lendo, 2 Crônicas, capítulo 21, versículo número 6, diz assim: andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Segundo problema na vida de Jeorão é que ele se juntou com pessoas erradas. Duas coisas: mata quem é próximo e se junta, ou seja, afasta quem é bom e se junta com quem não presta. Essa é a razão de terminar os dias sem ninguém derramar uma lágrima por ele. Ele segue o exemplo, segundo está escrito aqui, dos reis de Israel. Os reis de Israel, quando você vê a história de todos eles, todos foram maus. Então, a quem eu vou seguir? Quais são os exemplos que eu sigo? São os maus exemplos. Uma coisa que falta hoje para a nossa juventude, em geral, não digo a nossa da igreja, mas o mundo, é referência. Quem é a referência da nossa juventude? É o Neymar. Pelo amor de Deus. Cai, né? Finge dor, morre sem morrer. É a referência da nossa juventude hoje, irmãos. A gente precisa de referência. A gente precisa buscar os bons exemplos para seguir. Nós precisamos disso. Mas não, ele vai seguir quem? Os reis de Israel, que todos foram maus. E aí, para completar o negócio, ele se casa com a filha de Acabe. Você sabe quem é Acabe? Se os reis de Israel eram ruins, Acabe era um dos piores, estava na lista lá dos piores. Acabe, marido de Jezabel, você conhece Jezabel? Já ouviu falar nela? Pessoa boa, né? E ele casa com a filha de Acabe. E aí ele vai viver com essa mulher. Casa com aquele que era um dos maiores inimigos do povo de Deus. E aí, queridos, a gente pergunta: por que a vida não deu certo? Por que ninguém chora por mim? Por que ninguém sente a minha falta? Porque eu escolhi. Eu escolhi matar as pessoas boas. Eu escolhi me isolar. Eu escolhi criar caso na minha própria família. Eu escolhi ser a ovelha negra da família. Eu escolhi desse jeito. E para completar, ainda escolhi me juntar com gente que não presta. Escolhi viver uma vida torta. Escolhi casar com uma mulher que era horrível. Eu escolhi. E aí, irmãos, não tem meio termo. Veja, eu volto ao texto em que Jesus diz em Mateus capítulo 12, lê comigo lá, Mateus capítulo 12, versículo número 30, em Mateus 12, está escrito assim, palavras de Jesus: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus não deu essa opção. Ou eu estou com ele e ajuntando com ele, ou eu estou contra ele e espalhando. Jeorão foi alguém que espalhou destruição, matando as pessoas, espalhou coisas ruins, se juntando com gente ruim. Então não há comunhão entre luz e trevas, é o que diz a Bíblia. Tem um ditado popular que é inspirado na Bíblia que diz: diz-me com quem andas e te direi quem és. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Esse é um texto bíblico. E foi tirado disto esse ditado: diz-me com quem andas e te direi quem és. Qual é a nossa companhia? Com quem eu tenho me juntado? Isso depende da saudade que eu vou deixar nas pessoas. Quando eu me junto com pessoas erradas, Deus se ausenta. Deus é onipresente. Ele está, mas ele não está. Você entendeu? Não, né? Ele está, mas você não o sente. Porque você se juntou com gente que não presta. Você se cercou de pessoas que não valem nada. Você se comprometeu com pessoas que não tinham valor. E as consequências, elas estarão aí. Porque Deus não estará contigo. Quem não ajunta com ele, espalha. Quem não é por ele,
é contra Ele. Se aquilo que eu escolho para a minha vida não é a favor de Deus, automaticamente é contra Deus. Não tem um estágio intermediário, não tem um estado de neutralidade, que eu digo, eu não sou nem de Deus, nem do diabo. A Bíblia não diz isso, ela classifica as pessoas em dois grupos, filhos de Deus e filhos do diabo. Não tem filhos de demônios, não tem intermediários. É uma coisa ou outra. É 0 ou é 100. É 8 ou é 800. Quando a gente se junta com pessoas assim, a gente vai sofrer consequências. Não há comunhão entre luz e trevas. Ninguém teve saudade de Jeorão, porque Jeorão não vivia mais em família. Jeorão não fazia mais parte daquele grupo que poderia trazer alegria e felicidade. Ele matou seus parentes, matou seus líderes e se juntou com tudo que é gente que não presta. Como é que vai ser a nossa morte? Depende da nossa vida. Como é que vai ser depois que a gente morrer? Eu espero que a gente não caia, todos nós, no mesmo erro de Jeorão. Porque é muito triste, irmãos, não ter ninguém para segurar na alça do teu caixão. Eu não sei se você já viu sepultamentos assim. Às vezes acontece isso nos cemitérios. Há uma capela na qual você não vê ninguém. Você vê um caixão, mas você não vê uma pessoa ali. E quando aquele caixão vai embora, ele vai embora porque os funcionários colocam na maca. Não tem ninguém para segurar naquela alça. Como é que vai ser a nossa vida? Depende do que a gente tem feito agora. Nossas palavras, nossas ações, nossos comportamentos vão determinar a maneira como as pessoas vão lembrar de nós. A maneira como elas vão sentir a nossa falta. Então, o único conselho que esse texto deixa para nós aqui, entre tantos que já foram ditos, viva de modo que as pessoas apreciem a sua companhia e sintam a sua falta. Que a sua companhia seja agradável e que a sua falta seja sentida. É simples. Numa frase é muito simples. Mas é agora, no dia a dia. O exercício é agora. O exercício é hoje, quando acabar o culto. É no almoço, é quando você chegar em casa com a sua família. Você vai viver de uma maneira que seja agradável a sua companhia. Que alguém diga, oba, chegou! Oba, chegou ele, chegou ela, está em casa, que bom! As pessoas vão celebrar. E o dia que você se for, elas vão dizer, puxa, que falta está fazendo aquela pessoa, que saudade que eu estou sentindo dela. Eu quero viver com você para que eu tenha a mesma sensação que eu tenho quando eu chego diante dos meus netinhos. São as pessoas que mais fazem festa quando eu chego. Eu quero que a minha presença seja agradável dessa forma e que a minha falta seja sentida. Vamos trabalhar por isso, irmãos? Vamos aprofundar nossos laços? Vamos fortalecer nossa igreja? Invista nisso. Isso é a melhor coisa que você pode fazer pela igreja. Amém? Vamos orar? Deus amado, eu quero orar pelos meus irmãos, Pai. Por aqueles que têm vivido, quem sabe, com o semblante caído. Por aqueles que têm vivido magoado e porque estão magoados, estão magoando as pessoas. Nós damos o que temos, Pai. Aquilo que damos é aquilo que nós temos. E porque estão tristes, estão entristecendo pessoas, Pai, eu te peço essa manhã que a Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, produza uma mudança nesse coração. Que saia toda mágoa, que saia toda tristeza, todo semblante caído. Deus, que haja algo revigorante na vida dessa pessoa, hoje, agora, pela ação e pelo poder de Deus. Que haja um novo semblante nessa vida, que olhe para o alto, não olhe mais para o chão, e que viva sem ferir as pessoas, sem machucar os seus, sem ferir os próximos, que seja agradável a sua companhia, que cada um de nós possa sinceramente olhar para dentro de si e dizer, será que quando eu chego o ambiente fica melhor ou pior? Toca no coração de cada um de nós, Senhor, toca pelo Teu Espírito, provoca isso em nós, para que isso nos induza a uma mudança de comportamento.
para que um dia, e quando esse dia chegar, alguém sinta falta, alguém lamente, alguém chore, e alguém de fato sinta a nossa ausência. Eu te peço isso, meu Pai, não somente por mim, mas por cada irmão que está aqui. Mas há uma dependência, a dependência da mudança de atitude de cada um. O desejo é contra nós, mas cabe a nós dominar. Cabe a nós dominar a língua, cabe a nós dominar o pensamento, cabe a nós dominar as ações, o comportamento. Não aceitamos temperamento. Deus muda todas as coisas e nos dá a capacidade de ser nova vida, nova criatura. Abençoa teus filhos, Pai, para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente tenha relacionamentos melhores e para que a nossa presença seja agradável e a nossa falta sentida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.